Olá, amigos da TV Justiça, está no ar o programa Direitos Sem Fronteiras desta semana. Quem acompanha o noticiário internacional das últimas décadas pode se lembrar de dezenas de capítulos na tentativa de paz entre palestinos e israelenses. Árabes e judeus não se entendem numa perspectiva mais ampla. E por mais que esforços internacionais se dediquem a promover a paz, é justamente o confronto que não cede lugar. O último capítulo dessa triste e sangrenta novela foi dado em fevereiro. O Conselho de Segurança da ONU condenou uma lei israelense que torna legais assentamentos judeus na Cisjordânia, área de 5.640 km², onde vivem os palestinos. Esse é o assunto do programa de hoje. Quando a ONU foi criada, em 1945, a Palestina era administrada pelo Reino Unido. Após o término do mandato britânico, a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs uma partilha do território. Previa a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu, independentes. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948. Como resultado da guerra entre Israel e Estados árabes vizinhos, quase 750 mil palestinos foram arrancados de suas terras e se tornaram refugiados. Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia. O Conselho de Segurança da ONU pediu a retirada das Forças Armadas de Israel dos territórios então ocupados e o reconhecimento da soberania, da integridade territorial e da independência política de todos os estados da região. Em setembro de 2011, a Palestina fez um pedido para se tornar um Estado membro da ONU. Enquanto a recomendação do Conselho de Segurança exigida para adesão está pendente, a Assembleia Geral concedeu à Palestina, em 2012, o status de Estado observador não membro. As negociações diretas entre israelenses e palestinos foram paralisadas depois que Israel se recusou a parar com o avanço dos assentamentos ilegais. Em 2014, episódios isolados desencadearam um novo surto de violência na região, como bombardeios contra Gaza e lançamentos de foguetes contra Israel. Estão aqui nos estúdios do Direito Sem Fronteiras o professor de Relações Internacionais, Danilo Alarcon, e a mestre em Direito Internacional Econômico, Renata Maciel Rodrigues. Antes de mais nada, agradeço a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema, que tem um complicador. Porque, como já foi dito antes, o Oriente Médio ele não é para iniciantes. Então, é muito difícil, na verdade, a missão de resgatar em um programa de aproximadamente meia hora questões de uma complexidade como envolve essa pauta. Mas, mesmo assim, é importante que nós façamos uma abordagem particularmente em relação aos últimos acontecimentos. Antes, eu gostaria de ir um pouquinho ao passado, fazendo a seguinte pergunta. Nós falamos aqui a respeito do conflito entre Israel e os palestinos especificamente, mas também falamos a respeito dos conflitos com os países árabes. Qual a diferença dessa questão que para pegarmos uma data, fala-se em 1947, e a questão especificamente dos palestinos? A situação entre os árabes e os judeus na região, ela começou a se complicar já no final do século XIX com o movimento sionista, que de alguma maneira já incentivava a migração de judeus dos países europeus, principalmente da Inglaterra, para a região. A convivência entre eles, ela sempre foi dificultada por questões ideológicas e religiosas e também pelo controle das terras. Com a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra estendeu o seu mandato sobre a região, só que ela não conseguiu manter um controle efetivo. Tanto é que os próprios colonos judeus que se mudaram para a região começaram a atacar as posições britânicas. O grande complicador foi mesmo o movimento de formação de estados na região. Então, com Iraque, Jordânia, Síria, Egito, se tornando estados no modelo nacional e participando da própria Conferência das Nações Unidas em 47, com a partição do território da Palestina, o cenário estava dado para um conflito que juntava religião, identidade nacional nascente em cada um daqueles estados e também fatores econômicos. Professora, com relação a alguns argumentos que são utilizados, existem alguns que podem ser associados a uma espécie de discurso fundador, ou seja, que alegam para si a legitimidade da posse da própria terra. Tanto israelenses quanto especificamente palestinos e árabes têm um discurso semelhante. Até que ponto isso é válido em termos de argumentação e é possível dizer que alguém tem a razão nessa discussão? De fato, há uma discussão histórica sobre a legitimidade de posse de terras de ambos os estados mencionados.
E a realidade é que tem um cunho religioso por trás disso. Então, dentro desse cenário, historicamente, a ONU ela tem um papel fundamental de estabelecer quais são os limites jurídicos de direito para que cada um exerça as suas atribuições enquanto Estado. Então, nesse ponto, a gente tem hoje a questão dos assentamentos e nesses assentamentos se entendeu que é ilegítima essa atividade de Israel, justamente porque nós temos limitações internacionais quanto à exploração territorial. É uma área de muito conflito ainda e, na verdade, com essa resolução e o descumprimento por parte de Israel, acredito eu que é um conflito que ainda demorará muito para se resolver. Quais seriam especificamente as argumentações da Organização das Nações Unidas no sentido de criticar essa movimentação feita pelo Estado israelense? Principalmente com relação às convenções de Genebra e violação de direitos individuais. Então, a partir do momento em que você estabelece assentamentos em que se invade terra, se agride civis, você está aí cometendo crimes de guerra. É indiferente à situação, digamos, jurídica dos palestinos que ainda não obtiveram o reconhecimento como um país propriamente dito, embora já tenham se desenvolvido, caminhado pela própria decisão da Organização das Nações Unidas nesse sentido, ou isso é indiferente nessa questão específica dos assentamentos? Um grande fator complicador aí dessa situação são justamente os acordos de Oslo, principalmente o segundo acordo de Oslo, que vem sendo usado por pessoas dentro do governo israelense como uma postura oficial do próprio Likud, no qual o território palestino, principalmente a Cisjordânia, ela foi dividida em 3 áreas. Então, as zonas A, que ficariam sob o controle dos palestinos, zonas B, controle civil palestino mais militar israelense, e a zona C, que são quase 60% do território, no qual o Israel mantém um controle estritamente militar. Para muitos, os acordos de Genebra já não se aplicariam nesse sentido, porque a autoridade palestina nos acordos de Oslo concordou em ceder, enquanto a situação não se resolve, tal como é colocado no acordo, em relação a essa situação. Então, aí entra esse fator complicador e é uma das justificativas que Israel utiliza internamente, junto com a sua própria opinião pública, no sentido de manter a política de assentamentos. Há uma questão geopolítica especificamente na região e que aí, de certa maneira, a coisa começa a se complicar em relação à questão do apoio dos países árabes. Se num determinado momento os objetivos específicos com relação a Israel era um posicionamento radicalmente contra o Estado judeu, a coisa começa a se complicar na medida que há diversos grupos diferenciados, organizações diferenciadas com apoio de diferentes países e que muitas vezes não se entendem entre si e que enfrentam conflitos em regiões próximas, como, por exemplo, o conflito da Síria, a situação no Iraque. Como é hoje em dia a situação dos países árabes, das nações reconhecidas na região, em relação à questão palestina propriamente dita? É possível se falar a respeito disso? Sim, sim. O conflito em si ele já nasce globalizado porque ele é um conflito que vem do bojo da Guerra Fria. A situação de Suez, na década de 50, ela já mostrou a dificuldade de se conciliar os interesses dos Estados árabes com das grandes potências ali na região. Claro que ao longo aí das décadas da Guerra Fria e no pós-Guerra Fria, alguns estados chegaram a assinar acordos de paz com Israel. Também, claro, validando os seus interesses nacionais. Então, o Egito e a Jordânia e a própria Síria, que não tem um acordo necessariamente, mas mantém relações relativamente pacíficas com Israel já há algum tempo, eles fizeram, então, um cálculo diferenciado do seu interesse nacional, até porque elementos da diáspora palestina dentro desses estados chegaram a causar alguns desentendimentos e problemas devido à questão do terrorismo internacional, principalmente nos anos 70. Então, esse conjunto de elementos regionais, ele é super importante, mas essa interferência das potências estrangeiras, ela não pode ser deixada de lado. Por um outro lado, a Arábia Saudita, que não tem relações diretas com Israel, mantém uma posição, pelo menos do ponto de vista prático, relativamente pragmática ao Estado de Israel, justamente por ser uma das aliadas também dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm como aliados ali no Oriente Médio, tanto Israel quanto a Arábia Saudita, lembrando que a Arábia Saudita
é o berço da ideologia mais radical do islamismo hoje em dia, que prega justamente esse ataque frontal a Israel. Então, esses fatores regionais, eles estão na região sempre imbricados com a questão internacional. Professora, aí o professor já fez uma situação especificamente dos Estados Unidos e acho que é um momento que se passa em que há, na verdade, ainda uma expectativa em relação a um fenômeno bastante específico, que foi a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Já passado algum tempo dos primeiros passos dele à frente da maior potência do planeta, já pode se visualizar como será esse xadrez? Esse jogo de xadrez nos Estados Unidos, principalmente com relação à questão de assentamentos em Israel, é muito importante na medida em que o governo anterior de Barack Obama, ele fez uma coisa histórica, que foi simplesmente não usar o seu poder de veto na hora da aprovação da resolução da ONU, que considerou isso ilegal pelo Conselho de Segurança. Então, se os Estados Unidos tivesse votado contra, por mais que houvesse 14 votos a favor da ilegalidade, ainda assim não se teria nenhuma resolução condenando a prática israelense. Na época em que Barack Obama tomou essa posição, houve diversos pedidos, tanto de Israel quanto do então presidente eleito Donald Trump, no sentido de votar contra aquela resolução. Então, num primeiro momento, o Trump ele se mostra contrário à ilegalidade, a questão de que estaria sendo violados os direitos humanos naquela situação. Porém, fevereiro para cá, o Trump ele já muda um pouco de sua postura e começa a entender que efetivamente a questão de assentamento ela prejudica a paz. Então, o discurso hoje é outro. Não é um discurso como acontecia até mesmo antes de Obama, no sentido de que temos que tomar um lado e esse lado em geral é o lado israelense. Hoje a coisa está caminhando mais para a defesa de interesses de paz entre os povos. O Direito Sem Fronteiras faz uma pausa e volta daqui a pouquinho. Vamos mostrar um vídeo produzido pela Organização das Nações Unidas falando sobre os assentamentos. A gente volta já. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. O assunto de hoje é a não obediência de Israel a uma determinação da Organização das Nações Unidas de que o país pare com o avanço de assentamentos no território da Cisjordânia e na Jerusalém Oriental. Temos um vídeo da Organização das Nações Unidas, produzido em 2014, quando o então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, discursou condenando os assentamentos. Vamos assistir. History has shown that peace and security can be built only on the basis of respect and mutual acceptance. The right of the Jewish people to have a state does not negate the right of the Palestinian people to statehood. Continued occupation and heavy-handed security responses, including the possible excessive use of force and the highly restrictive closure policy in Gaza, play into the hands of extremists. We believe that it is high time for the Security Council to adopt a position to preserve the two-state solution and to stop all settlement activities because they are illegal and also an obstacle in the path of peace. Antes de falarmos especificamente a respeito desse posicionamento, nesse caso, eu gostaria de lembrar que houve também um momento em que houve severas críticas do governo israelense em relação ao posicionamento sobre a própria designação que foi feita em relação àquela região de Jerusalém, que é considerada sagrada tanto para os árabes quanto para os israelenses, e que houve um entendimento que teria sido praticamente ofensivo à designação a partir da terminologia árabe em relação àquela região especificamente. Há uma rota de colisão entre Israel e a Organização das Nações Unidas, ou já há uma colisão especificamente? Já há, porque nos últimos anos a ONU, junto com boa parte dos estados que a compõem,
tem aceitado o posicionamento palestino, inclusive com a Palestina se tornando um Estado observador na própria Assembleia Geral, com o fato de boa parte dos países hoje da América Latina e de outras regiões do mundo passarem a reconhecer a Palestina como Estado. Então, o teor da crítica nas Nações Unidas, e aí não falando só especificamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que fez esse posicionamento mais rígido só agora em dezembro de 2016, então, dentro das outras agências, há críticas veementes e fundamentadas contra a prática israelense dos assentamentos. Como isso impacta diretamente na política israelense e hoje, na verdade, o Netanyahu, ele toma suas ações internacionais também calculando a sua manutenção no poder, isso leva com que o Estado de Israel, governado atualmente pelo Likud e uma coalizão de direita, se afaste então da organização e daquilo que a organização determina. Isso leva a um isolamento de Israel no contexto internacional? De certa forma, sim. Como a gente falou no outro bloco, entre aspas, abandono dos Estados Unidos à defesa dos interesses israelenses já demonstra que o mundo ele não aceita mais as ideias de Israel como sendo verdades absolutas. Hoje a gente tem, como o professor mencionou, a consideração de que os palestinos também têm seus direitos e devem ser respeitados. Então, a participação dos ideais palestinos vem sendo defendida também pelos demais estados. Como fica essa situação do ponto de vista jurídico a partir da perspectiva internacional? O entendimento da ONU, um posicionamento de um país, no caso Israel, contrário a esse entendimento e, ao que tudo indica, o caminhar ainda no sentido de ações que vão contra esse entendimento. Bom, com a resolução agora de dezembro de 2016, a Organização das Nações Unidas ela colocou então efetivamente um desafio fundamental para Israel. Só que por outro lado, como já foi mencionado, a perspectiva da administração do Trump fez com que em Israel, dentro do parlamento israelense, fosse aprovada uma lei agora em fevereiro de 2017 que de alguma maneira legaliza esses assentamentos. A lei agora bem do comecinho de fevereiro de 2017 e eles basicamente colocam nessa lei que aquelas terras que foram ocupadas em boa fé ou com auxílio do Estado israelense, elas seriam então aqueles assentamentos, eles seriam então legalizados e tidos como, então, dentro do escopo de atuação do Estado israelense, até para a prestação de serviços básicos. Isso traz um desafio fundamental, porque essa lei, na verdade, ela indica uma má vontade, se a gente pode assim denominar, de Israel pela resolução de dois conflitos. Porque quando Israel, então, avança nesse sentido de legalizar e de reconhecer esses assentamentos, mesmo que pelo texto da lei ou que pelos outros tratados internacionais essa situação seja temporária até que o conflito em si seja resolvido, eles dão vazão aos movimentos internos israelenses que pedem pela anexação total da Cisjordânia. E é isso que, na verdade, os partidos dentro do parlamento israelense estão tentando responder. Então, questões internas fizeram com que eles aprovassem essa lei. Essa lei vai ser questionada nas instâncias jurídicas de Israel, até porque há um entendimento de parte da própria opinião pública em Israel de que essa lei ela desrespeita as convenções de Genebra, mas existe esse fator complicador. Tem a questão política interna e no momento de manutenção do poder, os parlamentos tomam, às vezes, essas medidas em descompasso com o que o ordenamento jurídico internacional pede. E é o que fica valendo? Nesse ponto, Cadu, a gente tem que lembrar o seguinte: o direito internacional ele é criticado de uma maneira muito forte, principalmente se você pega o livro do Celso do Vivier, no sentido de que ele não tem uma política de sanção. Então, a gente tem uma resolução, a gente tem um direito que talvez muitos vão defender até que é ius cogens, ou seja, vinculado, maior do que qualquer direito, que todos os demais direitos internacionais devam obediência a ele, todos os tratados devam obediência a ele, porém, a dificuldade que se tem é de efetivação. A gente não tem um mecanismo ainda tão rígido, tão forte de
se exigir, por exemplo, o cumprimento de uma decisão, de uma resolução da ONU. Porque, apesar de termos um tribunal internacional, a verdade é que a efetividade de suas decisões depende também, de certa forma, da boa vontade dos Estados. Então, não há como, hoje, no sistema jurídico internacional, se impor nada a nenhum Estado. Então, o que vai sobrar, na verdade, é aquilo que falávamos, a posição dos demais estados, a pressão que isso vai ter sobre Israel. Porque, apesar de termos uma lei interna, Israel ele tem que pensar nas consequências dessa sua lei interna em relação às suas relações internacionais. Então, isso pode gerar bloqueios, quebras de relações diplomáticas, entre outras questões, que tornam mais efetivas a resolução. Agora, o professor abordou uma questão política, que é o fato de que é uma movimentação liderada essencialmente pelo Likud e pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E há um atendimento a um público interno, ou seja, um eleitorado, considerando-se inclusive o aspecto democrático do sistema de governo israelense. E isso pode se refletir também em processos eventuais de eleições e eventualmente até em mudanças nesse rumo, como acontece em diversos países do mundo. Esse quadro, ele até as próximas eleições, ele tende a se manter de uma determinada forma, mas pode se modificar internamente? A perspectiva é que a direita continue no poder em Israel, mas é justamente prevendo perder o poder para uma direita mais radical que o Netanyahu, na verdade, aprovou essa lei e fez pressão internacional nesse sentido. Importante também a gente perceber que a aprovação dessa lei, justamente em fevereiro de 2017, é uma resposta imediata à resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 2016. Então, eles não, por mais que eles contassem ou não com apoio de qualquer outra potência, o parlamento israelense precisava dar uma resposta à sua opinião pública. É claro que isso leva a complicações às relações de Israel com vários outros estados. Existe um movimento cada vez mais forte de boicote a produtos que são produzidos por Israel, mas dentro dos territórios da Cisjordânia. Há uma pressão internacional em vários organismos internacionais. Israel busca passar a imagem de um Estado democrático e que respeita o sistema internacional e as regras do sistema internacional. Então, quando eles fazem essa movimentação interna, eles estão se afastando necessariamente de um outro público internacional que eles precisam responder. Até porque o Estado de Israel é essencialmente um Estado formado por migração de judeus de várias partes do mundo. E a comunidade judaica ela está enraizada em várias regiões do mundo com poder político e econômico importante. Então, essa é a grande complicação mesmo ali da situação atual de Israel, porque eles estão em uma situação de extrema fragilidade na qual eles defendem a existência do Estado deles, e aí nesse aspecto a gente tem que reconhecer que Israel existe e vai continuar existindo, mas o reconhecimento dessa existência de Israel, ela passa por cercear a existência do outro. Esse é o desafio. Isso pode levar a uma radicalização de discursos e, talvez o que todos temam, é uma radicalização de atitudes e a volta de situações de violência, confronto e atentados terroristas? Certamente. Uma das preocupações da resolução da ONU em que reconheceu essa ilegalidade foi justamente essa. Há um tópico nela em que se fala que todos os estados, não só apenas Israel e Palestina, devem se unir no combate a qualquer tipo de violência, principalmente contra civis e principalmente com relação a atentados terroristas. Então, sem sombra de dúvida, o radicalismo ele é um dos fatores, sim, que geram a ação terrorista. Estamos encerrando o nosso Direito Sem Fronteiras de hoje. E esperamos ter contribuído para que você entenda pelo menos um pouquinho mais a respeito desse complicado assunto que diz respeito à diplomacia, soberania e direito internacional. Obrigado mais uma vez ao professor de Relações Internacionais, Danilo Alarcon, e a mestre em Direito Internacional Econômico, Renata Maciel Rodrigues, pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Para você, amigo da TV Justiça, para o seu contato, direitosemfronteiras@stf.jus.br. E o site para você nos assistir quando quiser é tvjustiça.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.